Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. O tema da mensagem: o temor nos leva a ter uma vida honrada. Subtema: o salário do pecado é a morte. O respeito a Deus é extremamente importante para que tenhamos o verdadeiro conhecimento. O temor acaba sendo a própria fonte da sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 2b. Com os humildes está a sabedoria. A sabedoria e o temor só pode habitar ou fluir se tiver um coração humilde, um coração simples. Senão a sabedoria e o temor não pode habitar onde há orgulho, arrogância, vaidade, soberba, presunção, onde o coração está cheio do ego. O Espírito Santo não pode habitar, muito menos realizar a sua obra, formando assim o fruto do Espírito. Eis algum exemplo. Gênesis capítulo 39, versículo 9 e 12. Conta a história de José no Egito, na casa de Potifar, e a sua esposa constantemente estava assediando José, que era um homem formoso, viril, cheio de energia. E no versículo 9, José diz para ela: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Após a mulher assediar constantemente José, José responde para aquela mulher que estava com um espírito lascivo, sensual, prostituto e adúltero, que naquela casa não havia ninguém maior do que ele, a não ser aquela mulher, e ele estava vedado. Ela pertencia ao seu esposo Potifar, que estava muito ocupado com as coisas do rei Faraó, e não tinha tempo para a esposa. E aí ela coloca os seus olhos sobre José, e José vai passar por uma grande tentação, mas José era um homem que amava e temia muito a Deus. O versículo 12: e ela lhe pegou pelas suas vestes, e ele fugiu. José estava em outra terra, longe da sua família, longe dos seus, mas José não ficou longe do Todo-Criador. Ele o amava de todo o coração e permaneceu com a sua fé firme no Criador de todas as coisas, o Eterno, e não queria pecar contra Deus. Por isso ele foge da presença do mal, mostrando assim o quanto ele amava e temia a Deus. Por isso é um exemplo para todos aqueles que amam e temem a Deus. Este é o princípio da sabedoria. O temor conduz à sabedoria. E a sabedoria está em colocar em prática o conhecimento e evitar o mal e amar a Deus sobre todas as coisas. Exemplo 2. Samuel capítulo 11. Rei Davi e Betseba. A gente vê a degradação moral do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que passou por muitas lutas, muitas provas. Deus o lapidou, Deus o provou para poder aprová-lo.
para que ele pudesse assumir o trono. Ele é um tipo de Cristo. Cristo viria da sua descendência. Vemos Davi, depois que venceu muitas guerras, Davi está tranquilamente no seu palácio, dormindo, e os seus generais e os soldados estavam combatendo. E ele levanta à tarde, e lá do terraço, ele olha e vê Betseba se banhando. Davi está totalmente desligado. Aí está o perigo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo fruto do Espírito, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, se abrir uma brecha na armadura, o adversário vai tentar, e Davi não se ligou do perigo. Olhou, viu, gostou, e ali o pecado começou a habitar, porque por um segundo, por um minuto, Davi não atentou para a astúcia do inimigo. Estava acostumado a vencer muitos inimigos longe, mas não venceu o inimigo do lado da sua casa. E agora ele chama Betseba, e durante quase um ano vai ficar totalmente envolvido no pecado. O salário do pecado é a morte. Olha o perigo. Depois que ganha as batalhas, a idade começa a chegar, segunda e terceira idade. A tendência, depois que venceu muitas batalhas, é relaxar e abrir brecha na armadura. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez pregando no ministério que eu dirigia, o Espírito Santo falou comigo: filho, quando chegar em casa, não tira a tua armadura. Eu levei um susto, eu estranhei. Falei, sim? Ele falou, não retira a tua armadura quando chegar em casa. E eu não retirei a armadura. E a partir daquele dia, muitas coisas boas aconteceram, ou evitaram muitas coisas ruins, porque a Bíblia diz que o inimigo do homem é a própria família, onde Satanás usa, e muitas das vezes o homem de Deus, ele chega em casa, ele tira a sua armadura, ele coloca de lado para descansar, mas o Espírito Santo me advertiu, não tira a tua armadura, porque o inimigo está à espreita. E eu obedeci a voz do Espírito Santo e permaneci em casa com a armadura para não cair nas garras do adversário. Terceiro exemplo, 1 Reis capítulo 11, versículo 3, fala a história do rei Salomão, filho do rei Davi. Antes de entrar em Salomão, Davi tinha duas a três mulheres e tinha 10 concubinas à disposição dele, e mesmo assim cometeu aquele ato bárbaro com Betseba e o esposo de Betseba. O pecado dominou totalmente, a lascívia, a sensualidade dominou o coração de Davi, e por um tempo longo esqueceu o temor e o amor que ele tinha a Deus. E agora o seu filho Salomão vai pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que Salomão casou-se com 700 princesas e tinha 300 concubinas. E essas mulheres na velhice perverteram o coração de Salomão para montar altares. O coração dele já não era mais perfeito como era no início. Novamente, a história de um outro rei, filho de Davi, já na sua terceira idade. Olha o perigo de quando a idade está chegando, quando a velhice está chegando, ser manipulado pelos outros. Por isso, mantenha a tua armadura, mantenha o amor a Deus e a sua palavra, mantenha o temor a Deus, para que teu coração possa ser perfeito todos os dias, até o arrebatamento da igreja. Eclesiastes capítulo 7, 26.
Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Olha Salomão falando, já no final da sua vida. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços. Quem for bom diante de Deus estará livre, vai escapar. Mas o pecador será pego pelas suas redes, será preso. Olha o que Salomão está falando. Achou uma coisa mais amarga. A mulher não é coisa amarga. A mulher não atrai morte. O problema é que Salomão foi rebelde, desobediente à voz do Senhor. Deus criou uma mulher para um homem. E ele montou um harém com 1000 mulheres, sendo rebelde e desobediente à voz do Senhor. E agora ele joga a sua responsabilidade para as mulheres. As mulheres são bênção de Deus. Saiu da costela do homem para está à altura do homem. A mulher não é rede, não é laço, não é mais duro que a morte. Mas se sair de dentro do casamento e começar a buscar mulheres fora, aí vai entrar a lei da ação e da reação. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Desobedeceu a Bíblia, vai colher. Plantou rebelião, vai colher. Plantou rebeldia, vai colher. Plantou coração duro, vai colher. Plantou orgulho, vai colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós semeamos. A Bíblia diz que Deus examina a mente e corações para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Quer ser temente a Deus, quer ser obediente, teme a Deus e anda humildemente diante do Senhor, porque a humildade, ela vem na medida que você dobra os teus joelhos e obedeça ao Senhor, se humilha diante do Senhor, antes da honra, dele te honrar, vai a humildade. Versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, ou seja, perfeito, íntegro, completo. Porém, eles inventaram muitas astúcias, entraram em muitas confusões. São livre-arbítrio, sem a direção do Espírito Santo. O cristão que nasceu de novo, ele não tem livre-arbítrio. O arbítrio dele é fazer a vontade de Deus. Entregou sua vida, a sua casa, a família, não tem direito mais de escolha, já fez a sua escolha. Agora ele é servo, agora ele é escravo, agora ele é filho, agora ele é herdeiro e tem que obedecer e seguir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo manda e ele obedece, porque Deus manda, porque ele pode. E nós devemos obedecer porque temos amor, temor e juízo. E agora Salomão vai estar falando, tirando conclusões. Isso prova que durante uma boa parte da vida dele, ele não foi bom diante do Senhor, mas pecador e que se meteu em muitas confusões. Por isso, quando escreveu Eclesiastes, ele estava desviado do caminho do Senhor. Ele mesmo escreveu no início ou no meio, Provérbios capítulo 5, advertência contra o adultério. Versículo 15, bebe a água da tua bica e das tuas correntes do teu poço, derramar-se-ia as tuas fontes para fora. Está falando do esperma, do relacionamento íntimo. Seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O espírito de adultério, de prostituição, de lascívia está passando no meio do povo e arrebentando com muitos casamentos, principalmente casamento de homens ligados ao ministério ou mulheres que estão ligadas ao ministério. Está arrebentando o casamento de muitos com esse espírito de adultério. Mas a Bíblia traz muitos ensinamentos
e advertência para o povo de Deus. Graças a Deus que em Jeremias capítulo 32, versículo 38 a 40, para os últimos tempos, Deus faz uma promessa: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um mesmo coração e um mesmo caminho, para que temam a minha voz e sigam o meu caminho e nunca se desviem de mim. Deus promete através do profeta Jeremias que no final dos tempos Ele vai dar para todos um mesmo coração e um mesmo caminho, onde possam temer ao Senhor e obedecê-lo acima de todas as coisas. E Ele será o nosso Deus. Nós seremos povo seu. São promessas para o final dos tempos. E o próprio Salomão escreveu: o dever de todo homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, pois Deus vai trazer a juízo toda obra, quer boa, quer ruim, quer está escondido. Deus vai trazer a verdade, luz à verdade. Por isso é importante temer a Deus acima de todas as coisas. Quem teme a Deus e anda na vigilância, com a sua armadura completa, não vai dar brecha para Satanás operar e destruir a tua fé, o teu amor que Deus te deu. Seja fiel até o fim e Deus vai te dar a coroa da vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Oh, meu Deus, e na tua soberania, Pai, a tua palavra diz, Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu te glorifico, Pai. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Quero agradecê-lo por mais um dia que o Senhor acrescentou à nossa existência, pelo ar que respira, ó Pai, pelos escapes, livramento, pela casa, a esposa, os filhos, ó Pai, pelo trabalho. Te agradeço pela igreja, te agradeço por tudo, ó Pai. Mais uma vez te agradeço por esta palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai, que o inimigo está bramando, buscando a quem possa tragar. Mas a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e não venhamos abrir brecha, Pai, para que o inimigo venha, Senhor, roubar aquilo que é nosso de direito, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja, Pai, e liberta a tua casa, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.